Capítulo 8 O fio da navalha. Você está a apenas 1 centímetro, a um passo, de de entrar no Boulevard da Beleza em sua própria vida. Já foi dito muitas vezes que a linha que separa a vitória da derrota é tão fina quanto o fio de uma navalha. E é disso que estou falando sobre vencer em grande escala e em todas as áreas da sua vida. W. Somerset Maugham escreveu um livro inteiro intitulado The Razor's Edge e da Rio F. Zanuck gastou $4 milhões produzindo um filme que tinha o mesmo título. Esses grandes homens, autores cineastas, sabiam que não havia uma grande diferença entre as pessoas, havia apenas uma grande diferença em duas coisas que eles realizaram. Essa era o tema do filme e também do livro. Uma pessoa quase inicia um projeto, a outra pessoa o inicia. Um indivíduo quase completa uma tarefa, o outro a completa. Uma pessoa vê uma oportunidade, o outro age de acordo com ela. Um aluno quase passa no exame, o outro passa. E embora a diferença em suas notas talvez seja apenas um ponto percentual em 100, é esse um ponto que faz toda a diferença. Os anais da história do esporte são ricos em ilustrações dramáticas do conceito do fio da navalha. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos de 1976 em Montreal, Canadá, havia 8 finalistas competindo nos 100 metros rasos, mas o corredor que venceu os Jogos Olímpicos, a medalha de ouro, foi apenas 1/10 de segundo mais rápido do que o corredor que terminou em último lugar. Em 1947, armou-se o primeiro cavalo de corrida da história das corridas nos Estados Unidos para ganhar mais de $1 milhão em prêmios em dinheiro ao longo de sua carreira, $761.500, mas o cavalo que terminou em segundo lugar em ganhos naquele mesmo ano, um cavalo que muitas vezes perdia corridas por apenas um nariz, ganhou apenas $75 mil. Agora, se olharmos apenas para seus ganhos, pareceria que Armado estava 13 vezes melhor que seu competidor mais próximo. No entanto, quando você compara os tempos que foram realmente registrados por esses dois cavalos em suas corridas, você descobre que ele realmente não era nem 4% superior. Agora você pode ter crescido com a ideia de que algumas pessoas têm isso e algumas pessoas não o fazem, ou porque algumas pessoas estão em situações muito melhores do que outras, elas desfrutam muito mais da abundância da vida, mas quero que você entenda aqui agora que essa ideia é absolutamente falsa, pois você é tão bom ou tão poderoso quanto qualquer pessoa que você conheça, saiba ou até mesmo ouça falar. Lembre-se, já que a diferença entre eles e você está apenas na área de realizações, e como há algo que você pode fazer que irá melhorar enormemente os resultados que você estava alcançando atualmente, você tem potencial para se tornar ainda mais bem-sucedido do que eles. Você já pode saber como fazer o que os outros estão fazendo, caso contrário, você pode aprender e, como seu poder potencial é ilimitado, você pode fazer coisas ainda maiores do que as que eles estão fazendo agora. Fazendo algo que você deve fazer para se tornar mais bem-sucedido pode não ser o que você pensa, mas seja o que for, tenha certeza de que você é perfeitamente capaz de fazer isso. Mas tenha sempre em mente que, como o mundo de cada pessoa é um pouco diferente de todos os outros, isso é algo que você deve fazer não é necessariamente a mesma coisa que a pessoa com quem você mora ou trabalha deve fazer. No entanto, não há dúvida de que você acabará descobrindo o que deve fazer. Então, decida-se imediatamente quando descobrir o que é esse fio de navalha para você, você vai fazê-lo. A história de Heinz Davis. Enquanto eu estava escrevendo este capítulo, um amigo muito querido meu, Heinz Davis, me telefonou para me agradecer por uma ideia que eu lhe dei, mas antes de contar a você qual era essa ideia, permita-me dar-lhe algumas informações básicas. Heinz Davis trabalha para uma grande seguradora em Toronto, e todo mês de outubro sua empresa realiza um concurso que é conhecido como o Mês do Presidente. Todos os vendedores da empresa se preparam para esse concurso e cada um deles desempenha seu nível máximo de produtividade. Sua recompensa se eles vencerem o concurso é tanto fama quanto fortuna. A empresa sempre reconhece seus líderes comprovados, como faz todos os anos. Heinz teve um mês de presidentes excepcional, mas, mantendo a prática dos anos anteriores, ele planejava relaxar um pouco em novembro ou pelo menos voltar ao que ele considerava uma produção normal enquanto eu estava conversando com ele uma tarde, mas notei que seu alto grau de entusiasmo habitual havia se estabilizado consideravelmente. Eu sabia que algo estava errado, então perguntei o que o estava incomodando,
Ele então explicou que estava experimentando uma grande decepção agora que seu grande mês havia chegado ao fim. Na tentativa de levantar o ânimo de Heinz, fiz a seguinte pergunta a ele. Eu disse, Imes, o que você faria com a comissão extra que ganharia se repetisse seu desempenho de outubro em novembro? Ele na verdade ganhou 3 vezes sua renda mensal normal em outubro. Vendo o verdadeiro significado por trás da minha pergunta, seu rosto se iluminou consideravelmente, e um amplo sorriso apareceu em seu rosto. Então eu rapidamente acrescentei que ambos sabemos que você é perfeitamente capaz de repetir seu desempenho de outubro em novembro, não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. A essa altura, Imes estava completamente convencido de que não apenas era capaz de repetir seu desempenho, mas ele definitivamente o repetiria. Ele disse com sua confiança habitual e totalmente restaurado, tudo bem, Bob, eu vou fazer isso com o fio da navalha. Ele conseguiu Imes Davis, bateu seu próprio recorde de outubro em novembro. Pense na diferença que isso fará em sua renda, sem mencionar sua posição na empresa. Você apenas sabe que ele duplicará ou melhorará seu desempenho em novembro próximo no mês seguinte aos presidentes. Algo para Heinz Davis acabou não sendo nada mais sofisticado do que decidir fazer a mesma coisa em novembro que ele já havia feito em outubro. Talvez você esteja dizendo a si mesmo que alguém poderia ter descoberto isso e você está certo, eles poderiam. Mas há alguns milhares de pessoas vendendo para a mesma empresa para a qual a Heinz vende, e aposto dólares em donuts que não houve outras 5 vezes que fizeram. Vince Lombardi, ex-técnico de futebol do excelente time de futebol Green Bay Packers, descreveu a navalha conceito de vantagem no futebol muito bem quando disse que a maioria dos jogos são ganhos ou perdidos nos últimos 2 minutos do primeiro e do segundo tempo. Mas o que Lombardi é mais lembrado em relação ao fio da navalha do futebol é o conceito de segundo esforço que ele introduziu para a edificação de seus jogadores. Em poucas palavras, o conceito de segundo esforço significava simplesmente que quando um jogador era inicialmente parado pela equipe adversária, ele sempre avançaria uma segunda vez com o impulso adicional de um segundo esforço. Agora, basta considerar a tremenda diferença que você pode criar em sua própria vida se você adotasse uma atitude mental semelhante. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha com vendas e atualmente vende apenas 3 unidades por semana, quais seriam as consequências para você se decidisse fazer uma venda adicional por semana através de uma aplicação consciente do conceito de segundo esforço? Bem, semanalmente, pode não parecer um grande avanço, no entanto, visto ao longo do período de uma carreira inteira, na verdade equivaleria a bem mais de 2.000 vendas extras. Além disso, do ponto de vista monetário, significa que você realmente receberia uma renda extra de 10 anos ao longo de uma carreira de 40 anos. Sim, uma venda seria a diferença no fio da navalha que poderia catapultá-lo para as grandes ligas na carreira escolhida. Leite o triunfo de Campbell, um indivíduo que descobriu a navalha a grande diferença para si mesmo em sua própria vida é Milton Campbell. Você vê, Milton foi aos Jogos Olímpicos em 1952 para competir no evento de decatlo que ele realizou com distinção terminando em segundo lugar no mundo. E como resultado ele trouxe para casa uma medalha de prata olímpica. No entanto, a ambição de Milton sempre foi ganhar a medalha de ouro olímpica. Portanto, quando voltou para casa, fez aquela velha segunda tentativa e recomeçou seu programa de treinamento durante os 4 anos seguintes. Milton Campbell dedicou-se obstinadamente a um cronograma de treinamento que seria culminar com a conquista da medalha de ouro olímpica para seu país nos Jogos Olímpicos de 1956. Após essa conquista espetacular, tive o prazer de conversar com Milton em diversas ocasiões. Ele muitas vezes me confidenciou que muitos dos atletas contra os quais competiu em alta escola era muito superior a ele naquela época, mas em algum momento eles tomaram a decisão de abandonar a carreira esportiva e a diferença para Milton foi que ele continuou treinando. O resultado no dia em que colocaram a medalha de ouro em Milton, ele foi reconhecido como o melhor atleta do mundo, uma das ilustrações mais poderosas da linha tênue que separa a vitória da derrota foi revelada nas filmagens do filme. O próprio fio da navalha. O elenco do filme foi composto por 8 atores principais e 8 substitutos, que é dizer que cada diretor tinha um substituto para fazer o trabalho árduo, cansativo para ele, enquanto as estrelas faziam o resto depois que o filme era concluído. A revista Life publicou uma história na qual as imagens dos 8 princípios foram exibidas em uma página e os 8 substitutos foram mostrados na página oposta. O substituto da estrela do filme Tyrone Power era um homem chamado Thomas Nona.
Nona era um associado próximo dos poderes e eles até frequentaram a mesma escola ao mesmo tempo. Os dois homens tinham aproximadamente o mesmo tamanho, eram iguais em inteligência, vestiam-se quase de forma idêntica, pareciam-se muito, mesmo na aparência física. Na verdade, existia a maior semelhança humanamente possível entre cada ator principal e seu ou ela substituto, mas de certa forma apenas os atores principais e seus substitutos eram completamente diferentes, pois os salários combinados recebidos pelos 8 principais para o filme totalizavam o que era na época impressionantes $489 mil. Os salários combinados para os 8 substitutos, por outro lado, totalizaram $6.534. Os principais podem ter sido apenas um pouco mais talentosos do que seus substitutos usam, mas a compensação monetária que eles receberam foi 75 vezes maior, conforme sua consciência torna-se cada vez mais grandioso no que diz respeito ao conceito do fio da navalha. Você ficará surpreso com o número de exemplos que você encontra todos os dias. Como um exemplo, basta considerar o quanto você é gentil com o ER em relação a uma loja de varejo específica, onde o caixa sorri e agradece por seu negócio e depois pede para você voltar logo, em comparação com aquele onde você é recebido com uma severa bem, você vai comprar alguma coisa ou não, atitude ou considere esta ilustração há aproximadamente um ano. Nossa família participou de um de meus seminários em Toronto. Eles eram uma família realmente linda, mas tinham um problema sério, e me perguntaram se eu poderia ajudá-los a resolvê-lo. Eles me informaram, para começar, que eram proprietários de uma oficina mecânica, mas também explicaram que seu negócio havia dado errado. Na verdade, eles estavam pensando seriamente em fechar as portas e ir trabalhar para outra pessoa na tentativa de ajudá-los. Visitei-os nas instalações de sua loja e fiz-lhes uma série de perguntas relacionadas. Depois sentei-me e ouvi com muita atenção as respostas que me deram. Não demorou muito para que eu verificasse que, sempre que fazia uma pergunta relacionada com a sua habilidade como mecânicos, eles respondiam com grande entusiasmo e literalmente transbordando de confiança. Na verdade, eles logo me convenceram que não só eles eram mecânicos muito habilidosos, mas também eram trabalhadores excepcionalmente árduos. Por outro lado, também percebi que sempre que lhes fazia uma pergunta que abordava o lado de relações públicas do seu negócio, eles não demonstravam absolutamente nenhum entusiasmo. Na verdade, uma aura de pessimismo e desânimo. Na verdade, me deparei com eles, era bastante óbvio para mim. Portanto, o único problema que esta família realmente tinha era lidar com suas próprias atitudes mentais. Uma vez que eu identifiquei a natureza exata do problema, fui capaz de sugerir ações corretivas, disse. Lhes que deveriam começar a visualizar a oficina deles cheia de carros que precisam ser consertados. Sugeri além disso que toda vez que eles se visualizarem trabalhando em um carro, eles também se visualizem aspirando o interior do carro, lavando o exterior e certificando-se de que as janelas estavam impecáveis. Eu apontei para eles que porque a maioria das pessoas não entende muito sobre os aspectos mecânicos de um carro, a única coisa que puderam notar foi sua aparência e como quase todo mundo se sente melhor dirigindo um carro que parece bom, esses pequenos toques extras logo começariam a render muito dividendos para eles. Aproximadamente 2 semanas depois recebi um telefonema de um dos membros da família. Ela me disse que nenhum deles entendia muito bem como algo tão básico poderia fazer uma diferença tão tremenda. Mas mesmo assim eles ficaram tão ocupados nas 2 semanas seguintes desde que os visitei. O único problema deles agora era concluir todo o trabalho que eles haviam atraído para si. A diferença cortante que transformou seu negócio de perdedor em vencedor acabou sendo nada mais dramático do que uma atitude hospitaleira, e alguns toques adicionais em cada automóvel valeu a pena. Basta perguntar à família Jacobs de Toronto, Canadá. A maioria dos educadores admitirá com alguma persuasão que o indivíduo médio lê apenas no nível 6 ou 7. A razão para isso é que somos ensinados a ler pelo quando chegamos à 6ª ou 7ª série e nunca mais nos preocupamos em melhorar nossas habilidades de leitura. Além desse ponto, você deve perceber, além disso, que o que é verdade sobre a leitura também é verdade sobre a maioria das outras habilidades que adquirimos na vida, uma vez que as pessoas se tornam proficientes no básico em qualquer área específica, elas geralmente optam por parar de aprender e, claro, a partir desse ponto, param de melhorar. Uma vez que isso é verdade para a maioria das pessoas, segue-se que apenas uma pequena minoria de pessoas em qualquer área é que irá se tornar reconhecida especialistas na profissão que escolheram. Portanto, são as pessoas que podem exigir e que receberão a maior parte da renda em sua área.
basta refletir sobre a grande diferença na renda dos atores do filme, O Fio da Navalha. Levando essas informações em consideração, considere o trabalho que você está fazendo atualmente e pergunte a si mesmo: o quão bom eu sou nisso e quão melhor eu poderia ser. Perceba que se você estudasse a área escolhida por 1 hora por dia em 5 anos, você teria estudado por 45 semanas de 40 horas, o que equivale a quase um ano inteiro de estudo. Além disso, como você estudaria apenas 1 hora por vez, seria capaz de dar ao material toda a sua atenção, portanto, seria na verdade o equivalente de um estudo completo ano de estudo concentrado. Isso significa que no final do primeiro ano você já teria dedicado 9 semanas de 40 horas de tempo de estudo inestimável. Embora isso signifique apenas 1 hora de estudo por dia se você seguisse esse cronograma rigorosamente em um período de tempo relativamente curto, você ficaria entre seus pares como uma girafa e uma manada de ratos do campo. Na verdade, quando você realmente pensar sobre isso, logo entenderá que não há competição alguma porque há tão poucas pessoas na corrida que mesmo os perdedores são vencedores. Portanto, você não precisa estudar muito para obter o entendimento necessário, porque, novamente, a diferença entre conhecimento e ignorância pode ser tão sutil quanto o fio da navalha. Vamos voltar aos detalhes novamente. Como expliquei ao público em muitas ocasiões, é bom estudar bastante ouvindo fitas educacionais enquanto dirijo meu carro. Portanto, quando sugiro que você desligue o rádio e ligue o gravador ao entrar no carro, isso pode fazer a diferença para você também e eu sei de onde estou falando. Você deve estar ciente de que aquelas pessoas que dirigem 25.000 milhas por ano passam 13 horas por semana sentadas ao volante de seus carros, portanto, estão em uma excelente posição para ter uma riqueza de informações valiosas depositadas em seus mentes subconscientes. Bem, eles estão envolvidos na atividade rotineira de dirigir. Lembre-se de que é virtualmente impossível continuar expondo sua mente a grandes ideias sem que essas ideias sejam expressas em seu mundo físico. Além disso, é provavelmente apenas uma ideia que você precisa para fazer a diferença em sua vida. Considere esta ilustração simplesmente movendo um dedo indicador de uma fração de polegada. Uma pessoa pode transformar um pedaço de metal frio em uma arma mortal ou simplesmente gritando a palavra fogo. Uma pessoa pode transformar uma sala cheia de pessoas felizes em um grito de pânico. Multidão atingida. Obviamente, ambos são exemplos muito negativos. No entanto, eles ilustram graficamente a importante verdade de que o fio da navalha pode cortar nos dois sentidos. Em outras palavras, uma vez que a lei dos escritórios está em ação em todos os aspectos da vida, segue-se que se você não estiver constantemente esforçando-se para ultrapassar essa linha tênue para melhorar a qualidade de sua vida, você pode estar inadvertidamente se movendo de tal forma que sua posição específica na vida está realmente começando a retroceder. Deixe-me explicar. Algumas semanas atrás, eu estava fazendo um talk show no rádio. Uma senhora telefonou e ela estava com um estado de espírito bastante negativo porque a realidade de sua vida, como ela percebia, era muito diferente do que ela sonhara que seria quando ainda era estudante na universidade. Aparentemente naquela época ela tinha sonhado em ter uma carreira emocionante como autora famosa, mas sentiu que seus planos haviam sido arruinados porque se casou logo após a formatura e agora tinha 2 filhos pequenos para cuidar. Os filhos eram muito pequenos e eram como ela descreveu, em meu pés a maior parte do dia. Ela dizia que devido a esta circunstância da vida ela não conseguia sair sozinha para escrever, e isso a deixava muito ressentida com sua família, e com a vida em geral. Eu sugeri a ela porém que não era necessário ir longe para escrever seu livro. Embora seja verdade que alguns escritores vão para alguma ilha do Mar do Sul apenas para escrever, mas eu garanti a ela que esses indivíduos eram uma minoria e que há de fato muito poucos autores que dedicam todo o seu tempo a escrever ou que até ganham uma grande parte de sua renda enquanto estão envolvidos nesta atividade. Sugeri que essa mulher se levantasse 1 hora antes do resto de sua família, preparasse um bule de café quente, sentasse e começasse a escrever. Portanto, continuei. Não havia absolutamente nada impedindo-a de escrever pelo menos uma página por dia e se ela seguisse esse cronograma religiosamente, dentro de um ano, ela teria concluído um livro de bom tamanho, 365 páginas, ou possivelmente 2 ou 3 pequenas. Sim, apenas saindo da cama 1 hora mais cedo em amanhã poderia ser a diferença do fio da navalha que permitiria que ela realizasse seu sonho. Além disso, ela teria o benefício adicional de ter sua família perto dela para fornecer apoio moral. Primeiro, o coração artificial. Enquanto escrevo este capítulo em particular, a mídia está literalmente nos inundando com histórias sobre o
Primeiro coração artificial colocado no peito de um paciente humano. O Toronto Daily Star, por exemplo, publicou uma história há alguns dias na qual citava o cirurgião-chefe da operação. Dr. William vai concorrer de acordo com o jornal. Ele disse que seu credo em relação à cirurgia sempre foi ensaiar e depois ensaiar um pouco mais, pois se você seguir esse princípio, ele continuou, quando se trata de realizar a operação propriamente dita, o procedimento terá se tornado quase rotineiro. Para você, Dr. Débora, é um caso exemplar de um indivíduo que deu aquele pouquinho a mais, pois despendeu tempo e esforço para ensaiar a operação na tela de sua própria mente antes de realizá-la na sala de cirurgia do hospital. Aliás, a diferença do fio da navalha permitiu Dr. Debray se tornar um cirurgião de renome mundial que está destinado a ser inscrito nos anais da história da medicina, sem mencionar o fato de que isso lhe permitiu prolongar a vida de um médico. Barney Clark, outra excelente ilustração de como ir além, tentando mais uma vez, é oferecida no mesmo evento histórico para o Dr. Robert Jarvik, que tem apenas 36 anos de idade, e o homem que projetou o primeiro coração artificial do mundo, é outro candidato à idade da navalha. Veja, o Dr. Jarvik também é um homem que foi rejeitado pelo menos 3 vezes por todas as escolas de medicina em todos os Estados Unidos da América. Na verdade, ele até foi aconselhado por um professor cujo curso ele não estava conseguindo se inscrever na faculdade de odontologia, mas Robert Jarvik era um homem com visão e ele não a negaria. Ele compreendeu intuitivamente que era o mestre de seu destino e deve ter entendido inatamente o conceito do fio da navalha, pois não aceitaria a derrota como resultado de sua notável perseverança. Ele foi finalmente aceito na Universidade de Escola de Medicina de Utah, Salt Lake City, em 1972. Apenas uma década depois, o jovem Robert Jarvik alcançou um avanço médico como nunca foi visto antes de falar de seu marido, Dr. A esposa de Jarvis, Elaine, disse que ele tem qualidades que são muito difíceis de medir. Ele é criativo e isso é algo que você não pode medir com um teste. Claramente, o jovem Robert Jarvik entrou na competição acirrada por uma vaga na faculdade de medicina sem nenhum dos ativos convencionais, notas superiores e prestigiosas, diploma acadêmico e uma pontuação alta no exame de admissão médica. No entanto, ele possuía aqueles intangíveis muito importantes, ou seja, perseverança e uma paixão ardente para ter sucesso agora. Não estou de forma alguma sugerindo que todos nós um dia faremos história na medicina, ainda que possamos nos parecer Dr. Jarvik no sentido de que nossos talentos e aptidões particulares como o dele podem não se traduzir bem em testes padronizados de habilidade. Portanto, como Robert Jarvik, pode ser necessário que tragamos nossos talentos particulares para suportar a verdadeira tenacidade, perseverança e coragem, e apenas mais uma mordida no Apple pode ser tudo o que é necessário para termos sucesso. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro em seu livro clássico Pense e Enriqueça ao tema da persistência. Ele disse que pode não haver nenhuma conotação heróica na palavra persistência, mas a qualidade está relacionada ao caráter de cara. O que o Carbeno é roubar. Em outra parte do mesmo capítulo que escreveu, teve o feliz privilégio de analisar tanto o Sr. Thomas Edison e o Sr. Henry Ford ano após ano durante um longo período de anos, portanto, a oportunidade de estudá-los de perto. Portanto, falo com conhecimento real quando digo que não encontrei nenhuma persistência segura e de qualidade em nenhum deles que, mesmo remotamente, sugerisse que fez sua fonte de suas realizações estupendas. Certamente você teria que concordar que houve uma tremenda diferença nas realizações desses dois homens em comparação com as realizações da maioria das outras pessoas, mas, como eles próprios admitem, nenhum desses homens era intelectualmente superior, de fato, em termos de seu QI. Na verdade, eles podem ter sido inferiores a muitas outras pessoas. No entanto, porque ambos os homens possuem a qualidade vital da persistência, seus resultados na vida foram invariavelmente superiores aos das massas. Portanto, talvez o fator que irá catapultá-lo para as grandes ligas que multiplicarão sua renda de um ponto de vista material e também psíquico será sua própria capacidade de persistir. Então, da próxima vez que você sair para fazer algo e as coisas ficarem difíceis, lembre-se de que a diferença de idade dos recursos para você será sua própria capacidade de perseverar. Apenas tente mais uma vez com entusiasmo e você poderá ver suas realizações passarem do comum ao extraordinário. Deixe-me contar uma breve anedota de minha própria experiência para completar este livro. Estou formando um novo hábito todas as manhãs, levanto-me antes de todos os outros, tomo banho em casa, e rapidamente me sirvo de uma xícara de café que tomo a caminho do escritório. Chego ao escritório antes e então começo a escrever.
pois a esta hora da manhã está absolutamente silencioso, sem telefones tocando, sem interrupções, consigo escrever sem distrações e gosto muito quando as outras pessoas chegam para começar o trabalho. Já tenho várias páginas escritas, então estou livre para me ocupar com os outros trabalhos que marquei para o dia de simulação. Agora tente relacionar esta história à sua própria situação, por apenas um momento. Por exemplo, se você trabalha em uma área de vendas, considere a apresentação dinâmica de vendas que você poderia entregar em 1 ou 2 meses se fizesse algo semelhante todas as manhãs. Em outras palavras, se em vez de escrever, como tento simular uma apresentação de vendas com um cliente potencial imaginário ou possivelmente com um de seus associados, usei a palavra simular em vez de roleplay, porque o último geralmente acaba sendo exatamente o que a palavra sugere. Em um jogo, a palavra simular, por outro lado, entrou na linguagem popular quando aprendemos como os astronautas se preparavam para suas missões espaciais quando estavam simulando que estavam na verdade pré-vivendo a experiência no espaço como se já estivesse acontecendo. Portanto, eu sugeriria que se você pratique sua apresentação de vendas de maneira semelhante todas as manhãs por 1 ou 2 horas, você testemunharia uma melhoria incrível em seu desempenho e, em um período de tempo relativamente curto, com 1 ano de esforço diligente em seu currículo, você se tornaria tão proficiente que raramente perderia uma venda. Então lembre-se, se a necessidade existe e os meios existem e você ainda não fez a venda, provavelmente é porque você ainda não é bom o suficiente. Uma maneira garantida de se tornar bom o suficiente é fazer o que o médico de Vrei prescreveu, ou seja, ensaie e depois ensaie um pouco mais, pois assim você alcançará a estatura de um verdadeiro profissional e, claro, receberá a remuneração que um verdadeiro profissional merece. Embora eu esteja apenas sugerindo que você reserve 1 hora por dia para se preparar como os atores em filme X, você provavelmente será recompensado muitas vezes. Considere o seguinte relato. Há vários anos atrás eu estava viajando pelo sudeste dos Estados Unidos com Rudy Michal, do vice-presidente sênior de uma das maiores companhias de seguros do mundo. Rudy tinha alguns papéis nos quais estava trabalhando como estávamos voando de uma cidade para outra e eu também estava ocupado trabalhando em um projeto. De repente Rudy se virou para mim e me mostrou alguns números que havia escrito em uma folha de papel. Ele então me disse que havia vendedores individuais em sua empresa que ganhava mais dinheiro do que a renda combinada das 30 ou 40 pessoas que constituem uma operação distrital de vendas. Você acha que esses indivíduos eram realmente 30 ou 40 vezes melhores do que seus colegas? É claro, não, porque como cavalo de corrida armado, eles provavelmente eram apenas 3 ou 4% mais eficazes, mas em termos de rendimento anual não houve absolutamente nenhuma comparação. O que fez a diferença para eles talvez planejassem bem o seu dia, outros não o fizessem ou talvez praticassem durante aquela hora enquanto os outros não o faziam, seja lá o que fosse eles fizeram. Você pode ter certeza de que a diferença foi tão fina quanto o fio da navalha. Agora pare de ler, sente-se, relaxe. Pense realmente. Pense o que há em sua vida que fará a diferença do fio da navalha para você. Você sabe o que é bom, então, faça agora. Espero que tenham gostado desse vídeo. Colocamos muitas informações boas aqui e isso faz com que tudo na sua vida melhore. Se quiser que avisemos você, sempre que colocarmos um vídeo novo, clique em inscrever-se e ative a verificação de notificações.